Olá pessoal, no programa de hoje nós estaremos acompanhando a história de Davi e Golias. Uma linda história em que um moço completamente improvável diante de um gigante, e você já deve ter ouvido o que acontece nessa história. Davi, ele vence o gigante. Então eu quero te convidar para você acompanhar essa história linda que com certeza vai abençoar a sua vida e vai abrir a sua mente, porque não é sobre você, e sim sobre aquilo que você carrega em você. Então fique aí e acompanhe esta mensagem sobre Davi e Golias. Quando Samuel vai até a casa de Jessé e lá ele encontra os filhos de Jessé, havia uma perspectiva que um dos filhos, que poderiam ser escolhidos como rei, seriam aqueles que estavam trabalhando para Saul, aqueles que poderiam estar na frente da batalha, porque eram homens de guerra, homens vistosos, homens que se sobressaíam diante de todos. Porém, os irmãos conhecem a história que aquele que estava lá atrás das malhadas, atrás das ovelhas, cuidando das ovelhas, esse foi o que Deus escolheu. E a Bíblia diz que quando passam todos os filhos que estavam na casa, Samuel pergunta para Jessé: acabaram-se os filhos? Ele disse: não, ainda tem um. Ele falou: então manda chamar e nós não vamos assentar enquanto esse um não chegar. E quando ele chega, então Deus olha e diz: este é quem eu escolhi, pode deitar o azeite sobre a sua cabeça. Então Davi, ele foi escolhido por Deus. Porém, uma meditação que eu gostaria de fazer com os irmãos é sobre a coragem de Davi, um homem que não se intimidou diante das dificuldades, diante de alguém que fazia medo em todos os demais. O capítulo 17 de 1 Samuel, o título desse texto, a epígrafe desse texto diz: Davi e Golias. Sempre quando se fala em Davi, inevitavelmente nós já pensamos também em Golias. Nós fazemos uma referência em relação a Golias, porque são dois personagens que se destacaram, Ambos se destacaram pela sua coragem, pela sua força. Um por ser um gigante, por ser alguém completamente armado, por ser alguém que fazia com que as pessoas o temessem só de olhar para ele. Então, a Bíblia diz que esse homem era tão grande, pesava, só a lança dele pesava 600 siclos, e diante dele ia o escudeiro. Este homem para diante das tropas de Israel e ele começa então a afrontar ao exército de Deus. O que eu gostaria de frisar, irmãos, nesta oportunidade, é que nós não devemos nos intimidar diante de qualquer situação, seja qual for o problema, seja qual for o gigante, seja qual for a circunstância, isto não pode colocar medo em nós. Porque uma vez que nós
temos o nosso Deus Todo-Poderoso, irmãos. A nossa confiança está nele. É por isso que muitas vezes muitos sucumbem, muitos retrocedem. Por quê? Porque colocam a sua força no seu braço, no seu conhecimento, na sua sabedoria, no seu poder aquisitivo, muitas vezes na sua fala, mas todos aqueles que colocam a sua confiança em Deus, a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre, irmãos. E aí, este incircunciso filisteu, pois é assim que Davi o chama, né? Vocês lembram que Davi, ele chega para o seu pai e diz: pai, pode deixar que eu vou levar o alimento para os meus irmãos que estão no campo de batalha. E Davi então sai com alguns queijos, alguns pães e vai levar, né? Isso está registrado lá no capítulo 17 e o versículo de número 20, né? Desde o 18 vai falar que ele pega os queijos e ele então de madrugada ele deixa as suas ovelhas e ele vai ao arraial onde estava o exército que estava saindo para a batalha. Porém, quando ele chegou lá, ele viu o povo todo aterrorizado, o povo todo com medo, o povo todo atônito olhando, e uma voz se escutava. Golias, o filisteu de Gate, e falava conforme as palavras. Quando todos os homens de Israel viram aquele homem, fizeram o quê? Fugiram e temeram grandemente. Porque só de ver a situação, só de ver o problema, só de ouvir a afronta, eles temeram. Irmãos, é assim que acontece muitas vezes na nossa vida e acontece muitas vezes conosco. Existem muitas vezes situações com as quais nós nos deparamos, que se nós não confiarmos em Deus, irmãos, nós batemos em retirada, nós fugimos, assim como fez estes homens. Aí uns diziam aos outros: viste aquele homem que subiu para afrontar a Israel, a quem o matar, o rei cumulará de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará da casa de seu pai livre de todos os impostos. E aí Davi então chega perante aqueles homens e dizem: o que farão ao homem que matar esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? E aí Davi, que tinha o conhecimento do Deus Todo-Poderoso, afinal, a Bíblia vai nos mostrar que Davi, antes de ser ungido rei, antes de ir para esta peleja, ele começa inclusive a contar um pouco a sua história, dizendo que veio um urso, pegou a ovelha, ele foi lá, tirou a ovelha da boca do urso, matou o urso. O leão veio para pegar a ovelha, ele mata também o leão. Então ele era um homem que tinha uma intimidade e tinha um relacionamento com Deus. E ele então diz: quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Irmãos, chegou o momento, mais do que nunca, de nós nos posicionarmos diante das situações adversas que muitas vezes nos cercam, irmãos. Enquanto muitos retrocedem, abaixam a cabeça e cedem
Nós devemos nos posicionar. Por quê? Porque nós temos um Deus todo-poderoso e, o mais importante, este Deus, Ele é vivo. E aí o povo começa a dizer para ele, olha rapaz, para quem matar este gigante, e aí os homens repetem o que eles haviam falado, a respeito da isenção dos impostos, a respeito da filha que o rei daria em casamento. E aí uma coisa interessante, o irmão dele, o irmão de Davi, ok? O seu irmão mais velho, percebe que o que você espera de um irmão, de um familiar? No mínimo, que ele lhe incentive, sim ou não? Que ele lhe estenda a mão, que ele lhe dê uma palavra de incentivo, que ele fale, é isso mesmo, meu amigo, vai lá, meu irmão, eu te apoio, vamos para cima. Não! Olha o que o irmão dele fala para ele. Davi ouviu palavras do seu próprio irmão. Os próprios familiares indagaram Davi o motivo dele estar lá, diante daquela peleja. Percebe que Davi, no seu coração, ele propôs em ir servir aos seus irmãos. Ele foi levar marmita para os seus irmãos. Por que desceste aqui? E com quem deixaste as poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Desceste para ver a peleja. Percebe que se Davi não tivesse consciência do verdadeiro motivo pelo qual ele estava ali, provavelmente ele iria retroceder. Se ele não defendesse a sua posição, provavelmente ele ia esmorecer e ia voltar para trás, irmão. Mas ele sabia o que o levava ali. E ele foi, sabe para quê? Ele foi para servir os seus irmãos. E uma coisa muito interessante, Deus é aquele que prepara ocasiões e momentos e situações para nos abençoar. Mas Deus, ele é especialista em criar situações para poder promover o seu servo. E foi isso que ele fez. Davi colocou no seu coração em ir levar marmita para os seus irmãos. Chegando lá, se deparou com uma guerra e ele então se predispôs a lutar contra aquele gigante. Ele vai para servir, mas ele chega em um momento em que Deus preparou uma situação, sabe para quê, irmão? Para colocá-lo em evidência. Olha que coisa tremenda isso, irmãos. Saiba que nem sempre uma situação adversa, irmãos, ou na ótica ou na perspectiva divina e da fé daquele que nós servimos, as situações adversas não são para nos envergonhar, mas são para nos colocar em evidência através da fé naquele que nós cremos e servimos. Aí ele olha e ele poderia muito bem retornar, mas ele ficou lá parado, irmão. Então eu quero te encorajar a não ouvir muitas vezes opiniões externas, calúnias externas, quando na verdade dentro de você, você sabe o real motivo para o qual você foi alistado, para o qual você está trabalhando, para o qual a obra que você está fazendo. E aí Davi olhou para ele, rapaz, o que eu fiz agora? Não posso nem fazer uma pergunta? Então se desviou dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como antes. E aí, porém, disse Davi a Saul: quando
Davi se direcionou a Saul e disse: olha, eu vou contra este incircunciso. O teu servo irá e vai pelejar contra esse gigante. Percebe que o próprio Saul olhou para ele e falou: rapaz, mas olha o seu tamanho. Tu não tem espada, você não tem lança, você não tem armadura, você não tem nem porte de guerreiro. E é assim que acontece muitas vezes, irmãos. Alguém muitas vezes olha para mim, olha para você e até mesmo menospreza, mas o fato não é aquilo que nós aparentamos. O fato é aquilo que nós carregamos, e nós carregamos o poder de Deus na nossa vida. Nós carregamos Ele na nossa vida. E aí, interessante que Saul disse: olha, você pode até ir, mas tem um seguinte, eu vou te dar uma armadura. E aí Saul dá a armadura, Davi veste aquilo, não consegue ter mobilidade, não consegue se mexer direito. Falou: não, isso aqui não é para mim não. Ou seja, vai com aquilo que Deus te deu, irmão. A minha armadura não serve para você e a sua armadura não serve para mim. Deus já te deu as armas, Deus já te deu as estratégias, Deus já te deu tudo o que você precisa e o que eu preciso para nós vencermos o gigante. Uma outra grande lição: Davi, ele lutou com as suas armas. Saiba que Deus já deu as armas para você lutar. Você não precisa de uma armadura de ninguém. Davi colocou a armadura de Saul, mas a armadura de Saul não serviu para Davi. Então, lute com as armas que Deus deu para você. E aí Davi começa então a defender. Falou: ô rei, é o seguinte, rei, eu estava sozinho lá apacentando as ovelhas do meu pai. Veio o urso, eu fui lá, matei o urso, tirei o urso da boca tirei a ovelha da boca do urso. Veio o leão, eu fui lá e fiz a mesma coisa, eu abri ele no meio. O que é esse incircunciso filisteu? Isso aí é a convicção do Deus em que nós servimos, irmãos. E aí muitas vezes Deus fez coisas maravilhosas, extraordinárias em nossa vida, e muitas vezes aparece um gigante. O que é que nós fazemos? Esmorecemos, ao invés de olhar para aquela situação e lembrar: Deus já me fez passar por coisas tremendas, Deus já me livrou de situações terríveis, Deus já esteve comigo em mais diversa situação. Não vai ser essa que vai me parar, não vai ser essa situação que vai fazer eu voltar para trás. E aí, irmão, Davi então tira aquela armadura, Davi pega o seu cajado. Irmãos, é a arma que Deus te deu, é essa arma que nós temos que usar. O homem era pastor, ele tinha o quê? Ele tinha o cajado. Aí ele pegou o cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas no ribeiro, colocou no alforje de pastor, está lá no versículo 40, que ele trazia, e uma funda. E aí, uma coisa extremamente interessante. Olhando o filisteu e vendo a Davi, olha o que diz o versículo 42. O desprezou, porque era ruivo, era moço e era o quê? De boa aparência. Irmãos, não permita que nenhum tipo de desprezo faça com que você perca a sua fé, a sua convicção e a certeza de que não existe gigante que pare na nossa frente, pois nós temos Deus em nossa vida. Não é sobre nós, mas é sobre aquele que está em nós. O homem estava completamente armado. Aí o gigante olhou para ele e falou: rapaz, sou eu algum cão para você vir a mim com paus? Você está com pedra
E o filisteu amaldiçoou a Davi e disse, aí Davi olhou para ele e disse, você vem a mim e eu darei a tua carne às aves dos céus. Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Lembre-se disso. Nunca se intimide e nem fique esperando as situações difíceis tão somente passar. Percebe que a Bíblia diz, nós aprendemos hoje, quando o gigante veio para Davi, a Bíblia diz que Davi se apressou e foi de encontro ao gigante. Então, não espere. Se posicione e creia em Deus. E aí uma coisa interessante, irmãos, a questão do posicionamento. No versículo 48, a Bíblia diz que quando o filisteu se levantou, a Bíblia diz que ele se levanta indo encontrar a Davi. O que é que Davi fez? Davi se apressou. Davi não dormiu no ponto, irmão. Davi não ficou esperando o gigante, vem aqui, não. A Bíblia diz que Davi se apressou e correu ao combate. O que é que acontece muitas vezes com muitas pessoas que têm a Deus, muitas vezes que acreditam em Deus, estão o quê? Dormindo, estão desapercebidas. A guerra está acontecendo e a pessoa está o quê? Cochilando. Está muitas vezes cocheando, não sabe direito onde é que está, mas Davi não. Quando o gigante levantou para vir, a Bíblia diz que Davi se apressou e foi na frente. Davi se posicionou. Então, irmãos, não vamos esperar não. Tem gente esperando a situação ruim passar, não. O que nós estamos fazendo? Nós estamos correndo na frente, orando e estamos indo de frente à situação, enfrentando a situação, irmão, seja ela qual for. E aí quando Davi, ele se apressa, ele não fica esperando. A Bíblia diz que Davi colocou a mão no alforje, tirou uma pedra, e com a funda ele atirou aquela pedra. E a Bíblia diz que a pedra encravou na testa do gigante. E o gigante caiu com o rosto em terra. Irmão, qual é a probabilidade, irmão, de um moço que não era um moço preparado para a guerra lutar contra um guerreiro? Irmãos, quando você olha, qual que é a probabilidade humanamente falando? O gigante vai esmagar a Davi. Mas Davi não estava sozinho. Davi, ele foi em nome do Senhor dos exércitos. E eu quero conclamar a você, não espere sentado, não espere dormindo, se levante e saia para a guerra em nome do Senhor dos exércitos. E o gigante vai cair na nossa frente, irmão. O mar vai se abrir, o inimigo vai bater em recuada. E a vitória sabe de quem vai ser? Sua, nossa, do povo de Deus. Porque quando um vence, todos vencem. E aí a Bíblia diz que Davi prevaleceu contra ele, sem espada nenhuma, sem escudo nenhum, só com uma pedra. Davi correu, pegou a espada e cortou a cabeça daquele gigante. Vendo os filisteus que o seu campeão estava morto, fugiram. E aí, irmãos, Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém e pôs as armas dele na sua tenda. Quando Saul viu Davi sair,
a encontrar-se com o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: de quem é filho esse moço? Abner respondeu: vive a tua alma, ó rei, que eu não sei. Voltando Davi de ferir o filisteu, Abner tomou consigo e o levou à presença de Saul. Trazendo Davi na mão a cabeça do filisteu, perguntou-lhe Saul: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: sou filho do teu servo Jessé, o belemita. Eu gostaria que você pensasse nesta palavra. Se antecipe às situações adversas. Não dê ouvidos àqueles que não sabem a essência que você carrega. Não dê ouvidos a opiniões externas quando estão completamente distante e destoante da realidade que está dentro de você, pois você sabe o motivo que você está na guerra e para o qual você foi chamado. E nunca vá no seu nome, no seu poder, no seu conhecimento, no seu dinheiro, nas suas posses, nas suas amizades. Tudo que você for fazer, e principalmente nas batalhas, vá em nome do Senhor dos Exércitos. Porque quando o Senhor dos Exércitos vai na frente, eu afirmo para você, a vitória é certa e garantida. Porque o nosso Deus nunca perdeu uma batalha. Então fique com esta palavra e acredite, Deus está buscando os valentes. Vocês sabem que os covardes na Bíblia sempre foram convidados a voltar, retroceder. Os covardes, lembra que Deus disse para Gideão: os covardes, manda que volta. Agora, aqueles que têm coragem, pode ir, porque eu vou fazer. Então, meu irmão, vai em nome do Senhor dos Exércitos e tenha certeza que a vitória é sua, a vitória é nossa, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, que Deus nos guarde, nos proteja e faça com que nós estejamos sempre de cabeça erguida, olhando para a situação e enfrentando, não na nossa força e no nosso poder, mas na força e no poder daquele que está em nós. Gente, pense nisso. Davi não tinha armas, mas ele tinha Deus na sua vida. Coloque Deus na sua frente, coloque Deus na sua história, e eu não tenho dúvidas que os seus gigantes cairão diante de você. Que Deus te abençoe e até o próximo programa. Se levantam a cada dia, a todo momento, nos tentando destruir, nos gestos e no olhar, buscando nos tragar, ou tão somente acovardar-se, espada ou canhão, porque do Senhor é a guerra, o inimigo vem ao chão, na força do braço de Deus.
sabedoria ao que crer os mistérios de Deus. Pra mim e pra você, espada ou canhão, porque do Senhor é a guerra, o inimigo vem ao chão, na força do braço de Deus, sem espada ou canhão, porque do Senhor é a guerra, o inimigo vem ao chão. Acendeste as montanhas escarpadas, à procura do inimigo que vos aguardava em terreno adrede preparado. Nem espada ou canhão, porque do Senhor é a guerra, o inimigo vem ao chão, na força do braço de Deus, sem espada ou canhão, porque do Senhor é a guerra, o inimigo vem ao chão. E vós o venceste, cumprindo a vossa missão e superando-vos a vós mesmos.